Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, a gente já está indo para a nossa 8ª aula e a gente continua na SQL, né, até o fim do nosso curso. E hoje nós vamos falar da DML, que é a linguagem de manipulação de dados, né, que é um subconjunto da SQL. Bom, a gente, recapitulando, no ano passado nós aprendemos que a SQL é dividida principalmente em 3 subconjuntos, né? Que é a DDL, que nós vimos na aula passada, que é a criação das estruturas. A que nós vamos ver hoje, que é a DML, que com a estrutura pronta você passa a manipular os dados que são armazenados nessa estrutura, né? E a da próxima aula, que é a DQL, que é a consulta de dados. Pois bem. Bom, a DML, né, é uma sigla para Data Manipulation Language, né, linguagem de manipulação de dados. Talvez são das instruções de SQL que nós, como desenvolvedores de software, né, programadores, são o tipo de instruções que nós vamos mais usar no nosso dia a dia, né, junto com a linguagem de consulta. Por quê? Porque a DDL, né, que é a criação da estrutura, geralmente você faz uma única vez, né? Você cria a estrutura do banco de dados uma única vez e a partir daí você passa a trabalhar com dados armazenados lá nessas tabelas, nessas estruturas, né? Junto com a linguagem de consulta, então, que nós vamos ver na próxima aula, são os comandos SQL que nós mais trabalhamos no dia a dia de trabalho, né? Porque, como está no slide, exatamente são comandos onde nós vamos inserir dados nas tabelas, nós vamos alterar dados que já estão armazenados, nós vamos excluir dados, né, que estão armazenados. E aí, recapitulando aqui o slide, né? Na semana passada nós usamos SQL para criar as estruturas e agora nós vamos utilizar a SQL então para poder armazenar e manipular informações nessas estruturas. Uma informação importante, né, é que essas instruções SQL que nós vamos aprender hoje, todas as aplicações, né, todos os softwares desenvolvidos que fazem acesso a algum tipo de dado armazenado em banco de dados, para eles consultarem esses dados, para eles alterarem os dados, ou quando você vai fazer um novo cadastro, esses softwares eles estão, na verdade, executando comandos SQL, que são os comandos que nós vamos aprender hoje, né? Que são os comandos de inserção, de alteração, de delete, para fazer essas alterações. E vocês também estão vendo a disciplina de programação para web, né? E logo mais vocês vão começar com essas aplicações web que vocês estão aprendendo, vocês vão começar a manipular dados em banco de dados, mas no caso MySQL também, né? Então vocês vão ver que vocês vão precisar no decorrer da disciplina de programação para web escrever SQL para inserir dados, consultar dados, alterar dados, excluir dados, e são exatamente essas instruções que nós vamos aprender nessa aula de hoje, correto? Então qualquer aplicação, pode ser uma aplicação web, pode ser um aplicativo de smartphone, pode ser aplicações desktop, ou seja, qual for o tipo de aplicação que utilize banco de dados, eles, para fazer todas essas operações com os dados, né, de inserção, alteração, transação, eles precisam executar essas instruções que nós vamos aprender na aula de hoje. Então é uma aula, como todas as outras, né, uma aula extremamente importante. Dentro da DML também existem 3 comandos básicos, né, como na DDL. E esses 3 comandos básicos são o insert. O insert é usado para inserção de novos registros, né, quando você vai criar um cadastro novo, né, digamos assim, adicionar um novo cadastro. Então você vai usar o comando insert. O comando update, que ele é utilizado para modificar registros já armazenados numa tabela, então registros que já foram criados, inseridos, né?
e precisam sofrer modificação, você usa o update. E o comando delete, que é usado para a exclusão de registros em uma tabela. Então, são na verdade expressões em inglês, né, que por si só já dizem o que significa, né? Inserir, atualizar e deletar. Todos os comandos, né, sempre, todo comando SQL, ao final do comando, deve se terminar com ponto e vírgula. Então, vou mostrar agora os comandos para vocês, né? E então, o comando insert, né, que é para inserir um novo registro em uma determinada tabela. Bom, a sintaxe do comando, pessoal, é essa daqui, correto? Então, a sintaxe é insert into, certo? Insira dentro, né? Aqui você vai colocar o nome da tabela do banco, né? Você vai abrir parêntese, fechar parêntese, e você vai descrever um a um aqui os atributos ao quais você deseja, os atributos dessa tabela aqui ao qual você deseja atribuir dados, correto? Então podem ser todos os atributos da tabela ou não, de acordo com as restrições de integridade que você colocou na tabela também, né? Mas podem ser todos ou não, correto? Nós vamos ver exemplos disso. E continuando, aí você colocou todos os nomes dos atributos da tabela, você fecha parêntese e coloca a palavra reservada values, correto? Valores. Abre parêntese, fecha parêntese de novo. Entre aspas simples, você vai colocar os valores, né, na ordem aqui em que você colocou os atributos aqui em cima. Perfeito? Então você vai valor, entre aspas, vírgula. Aí o segundo atributo, o valor do segundo atributo, vírgula. Entre aspas, valor do terceiro atributo, e isso na ordem, fechou parêntese, ponto e vírgula. Então essa é a sintaxe do comando insert, pessoal. Então aqui é a informação, né? A ordem dos atributos e a ordem dos valores em values deve ser sempre respeitada. Por quê? Aqui no value, o primeiro value que você colocar aqui, ele vai ser atribuído ao primeiro atributo que você definiu aqui. O segundo value para o segundo atributo, e assim sucessivamente. Então você tem que respeitar essa ordem na hora de montar o seu comando de inserção. Perfeito? Todos os valores em values devem sempre estar entre aspas simples. Sempre, pessoal, sempre, porque não faz parte do comando, é um valor de atribuição a uma variável. Então sempre entre aspas simples, certo? Somente atributos, né, colunas que são do tipo numérico, né, nós temos o int, o float ou o double, elas podem ser aceitas sem a aspas simples, né? Somente esse tipo de atributos. Os demais, datas, horas e textos, né, sempre entre aspas simples. Continuando no insert, né, uma informação também importante é que são aquelas colunas que são auto-increment, né? Auto-increment, que são aquelas que nós definimos, né? Que elas que são definidos em atributos do tipo inteiro, né? Onde eles vão se auto-incrementar na medida que são inseridos novos registros, né? Na aula passada nós criamos algumas colunas desse tipo, se não me engano, né? Por exemplo, aqui no banco de dados faculdade que nós criamos aqui em turma, né? Nós criamos que o código da turma é um código auto-increment, né? Do tipo inteiro. E bom, então voltando aqui, essas colunas auto-increment não necessitam ser definidas no insert, correto? Então quando você está colocando aqui os atributos, as colunas do insert, você não precisa colocar as colunas que são auto-increment. Você não precisa definir no comando insert as colunas auto-increment, porque
em toda inserção de dados, automaticamente ele vai receber um valor que vai ser incremento do último valor, né? Consequentemente, então, não precisam de valores, pois serão atribuídos automaticamente. Então, não há necessidade de colocar a coluna de auto-increment aqui no insert. Uma outra informação também, né, na grande maioria dos casos, né, os bancos de dados eles vêm pré-definidos com as datas no formato americano. Então, para evitar que você tenha que reconfigurar o banco, etc., você acaba trabalhando com a data no formato americano mesmo, e na hora de exibir você você trata essa data para exibir no formato brasileiro, no caso, né? Mas então, nesse caso, as datas devem ser armazenadas também, entre aspas, simples, no formato ano, né, com 4 dígitos, traço mês com 2 dígitos e dia traço dia com 2 dígitos. E as colunas chave estrangeiras também devem receber o valor da chave primária da tabela referenciada. Agora vamos ver um exemplo, então, que exemplifica essas definições aqui. Então, um exemplo de insert. Então, nós temos a tabela disciplina, pessoal. Se nós vemos aqui em disciplina, né? Vamos ver a estrutura da disciplina. É uma coluna que tem 2 atributos só, sigla e nome, que varchar de 10. Então aqui eu estou inserindo 2 registros na tabela disciplina. O primeiro registro é a disciplina banco de dados e o segundo registro é a disciplina programação web. Né? Então qual que é a sintaxe do comando? É muito simples. Insert into, o nome da tabela disciplina, abre e fecha parêntese, quais os atributos que eu vou atribuir valor, no caso sigla e nome. Aí fechou values, que são valores, abro, fecho novamente parêntese, e aqui na sequência que eu defini, na sequência de atributo, eu coloco os valores. Então, se eu coloquei sigla aqui, tem que ser BD, a sigla da disciplina tem que vir como primeiro valor de atributo aqui. E em segundo lugar, eu coloquei o nome da disciplina. Então, abro aspas simples, a sigla é BD, vírgula, o nome nome da disciplina, que é banco de dados entre aspas simples, e respeitando a sequência, né? Ponto e vírgula. E aqui o outro registro que eu vou inserir é a disciplina de sigla web e o nome programação web. Então é simples. E aqui eu tenho um outro exemplo, né, maior. No caso aqui eu tenho aqui a tabela ementa. Se eu clicar na estrutura dela, né, eu tenho um código que é autoincremento, né? Eu tenho um atributo que é chave estrangeira para a disciplina, que é a disciplina sigla, né? E eu tenho uma coluna que é do tipo data, que é do tipo date. Então, como que seria a inserção de um registro nessa tabela aqui? Então, insert into ementa, certo? Aí eu começo com os atributos que eu vou atribuir valores. Descrição, primeiro atributo. Segundo atributo, disciplina sigla. Terceiro atributo, data aprovada, fechei. Então vocês percebem aqui que eu não coloquei no meu insert a coluna código, porque ela é um autoincremento. Então eu não preciso definir a inserção, porque automaticamente quando eu inserir esse registro ele vai atribuir um valor para a coluna código. E aqui em values, né, primeiro atributo é descrição, eu coloco entre aspas simples ementa de banco de dados, vírgula. O segundo atributo é uma chave estrangeira para a disciplina, ou seja, essa ementa é uma ementa de qual disciplina? É uma ementa de BD. BD é a chave primária para banco de dados. Perfeito? É o atributo sigla, né, que é a chave primária de banco de dados. E aqui a data do dia 30 de outubro de 2016. Então a data também eu respeito o padrão, né, que é o padrão americano, 30/10 de 2016. Então aqui, né, não foi necessário colocar coluna código. Coluna disciplina sigla recebe o valor BD, que é o valor chave primária para a tabela disciplina, representando que essa ementa é da disciplina do banco de dados.
e a coluna data aprovada recebe a data no padrão americano. Então, um exemplo mais aprimorado do insert. Então, o segundo e o terceiro comandos SQL de manipulação de dados é o update e o delete. E para falar do update e delete, eu preciso primeiro falar para vocês sobre a cláusula where, né? Que é uma cláusula muito importante no SQL, né? Nós chamamos de cláusula, pessoal. Sempre que eu tenho uma SQL de consulta, nós vamos ver isso na próxima aula, eu tenho uma cláusula que filtra os dados para mim. Então, a cláusula where é uma cláusula de filtro, né? De seleção de dados. Ou seja, eu defino onde vai ocorrer essa alteração de dados, onde vai ocorrer essa consulta. Essa consulta é para filtrar o que? Então, é a cláusula where que nós dizemos, né? Então, a cláusula where ela é muito importante, pois ela define quais registros daquela tabela eles serão alterados ou serão deletados. Então, update e delete são dois comandos que trabalham de forma quase que obrigatória com a cláusula where. Então, update, você vai atualizar onde? Delete, você vai deletar onde? Porque senão você atualiza todos os registros da sua tabela ou você deleta todos os registros da sua tabela. E em 99,9% dos casos você não precisa alterar nem deletar todos os registros da sua tabela. Então aqui eu coloquei até uma brincadeira aqui, pessoal, né, que é comum, né, iniciantes na profissão, a gente costuma dizer até que são estagiários, né, eles esquecerem de colocar a cláusula where corretamente nas suas SQLs e por acidente eles alterarem ou apagarem muitos registros além dos que deviam. E isso é um problema gravíssimo, né? Se você está trabalhando numa empresa aí e você está fazendo alguma SQL para poder alterar os dados de um banco de dados ou para poder excluir alguns dados que foram feitos incorretamente e você se atrapalha no where e executa a SQL, o seu chefe vai querer te matar. Existe até uma brincadeira na nossa comunidade de computação, né? Que, nossa, dei update sem where. É a mesma coisa que você, né, fazer uma coisa muito, mas muito grave mesmo, que vai acabar com o seu fim de semana, digamos assim, né? Então, o where é muito importante. Então, a cláusula where em update e delete, pessoal, vou mostrar para vocês a sintaxe do comando update, né? Como mostrei a sintaxe do comando insert. Então, o update, como que ele funciona? Ele funciona update, aí você coloca o nome da tabela, né? Atualize tabela tal. Aí tem uma palavra reservada que é a palavra set, né? Set quer dizer o quê? Set nesse atributo o novo valor. Então, assim, atualize a tabela X, set os seus atributos. Esses atributos é a mesma questão do insert. Pode ser apenas um atributo ou podem ser todos os atributos da tabela onde você vai definir um novo valor para ele, né? Então, aqueles atributos onde você precisa alterar o valor que foi inserido, você seta aqui. Atributo tal recebe novo valor, vírgula. Outro atributo também recebe um novo valor, vírgula. Outro atributo, até que você defina todos os atributos que precisam de um novo valor. E aqui vem o where. O where, aqui eu coloquei atributo igual valor, mas se nós fizéssemos o update sem o where, ou seja, o minha SQL acabasse aqui, eu iria atualizar todos os registros da minha tabela X aqui, né? E todas as colunas que eu defini aqui receberiam esse novo valor aqui, né? Então, quando eu coloco o where aqui embaixo, eu limito essa alteração. Eu limito essa alteração para esse atributo chave aqui do where, da cláusula where, né?
E eu coloquei atributo aqui igual a valor, pessoal, porque você pode fazer o where, a cláusula where com qualquer atributo da sua tabela. Perfeito? E assim como também você pode concatenar vários valores aqui de atributos na sua cláusula where. Você pode utilizar comandos end, comando or, né? Ou seja, onde o atributo tal é igual a um valor e um segundo atributo igual a um outro valor. Geralmente isso você usa em tabelas que tem chaves compostas, né? Eu vou mostrar uns exemplos para vocês. E assim, nós vamos aprender melhor o comando where na próxima aula de linguagem de consulta, né? Então eu coloquei aqui embaixo que na grande maioria dos casos o atributo que define qual ou quais registros sofrerão alteração, ou seja, que é esse atributo aqui do where, pelo update, são os atributos chave primária da tabela. Então, quando você está montando um update, né, de uma tabela, na grande maioria dos casos, esse update, no where você vai colocar o atributo chave primária, porque é um atributo que identifica unicamente aquele registro. Porque na grande maioria das vezes você está fazendo uma alteração de um único registro, né? A não ser que seja uma alteração em massa. Mas na grande maioria das vezes a alteração de um registro. Então, na cláusula where você atribui os atributos chave primária. Beleza? E aqui, como eu tinha dito também, em set pode-se atribuir novos valores para somente um ou todos os atributos da tabela que serão afetados. Vamos para o exemplo que fica mais fácil de entender. Então, nesse exemplo de update, eu estou alterando o nome da disciplina de programação web, né, na tabela disciplina. Foi aquela disciplina que a gente inseriu lá utilizando o insert. Nós inserimos como o nome dela programação web. Então, qual que é a sintaxe do comando? Update a tabela disciplina, né? Set o quê? O atributo nome recebe programação avançada para internet, onde a sigla for igual a web. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou atualizando a tabela disciplina, onde o atributo sigla é igual a web. Eu estou alterando o nome para programação avançada para internet. Quando eu executo esse comando aqui, pessoal, esse meu registro aqui, desse que eu inseri aqui atrás, onde eu inseri programação web para o nome, ele passa a ser aquele valor do atributo que foi atribuído no update, que é programação avançada para internet, onde a chave primária é web. Então eu até coloquei uma observação aqui, que note que somente registros onde o atributo sigla é igual a web sofreram alteração do nome da disciplina. Por coincidência, o atributo sigla é chave primária da tabela, garantindo que somente um registro foi alterado. Como sigla é chave primária, ou seja, eu só tenho um registro que sigla é igual a web. Eu não posso ter dois registros com sigla igual a web. Então eu garanto que somente esse registro vai sofrer essa alteração do nome da disciplina. Perfeito, pessoal? E geralmente, 99% dos casos é isso que você vai construir. Você vai sempre colocar o where, seu atributo de chave primária, igual ao valor da chave, para você identificar qual registro você deseja efetuar a alteração. Você pode também utilizar o comando update, né, para atualizar registros em massa, né? E a cláusula where também suporta que você altere registros em massa, efetuando uma determinada filtragem ou concatenação de filtros, né? Óbvio que esses filtros geralmente não vão ser chave primária, porque chave primária ele não permite que tenha mais de um registro, né, com o mesmo valor. Então, nesse exemplo aqui, pessoal, eu tenho a tabela turma, não sei se vocês lembram dessa tabela, né?
tabela turma aqui que nós criamos na aula passada, a minha chave primária de turma é código, né, autoincremente, né, e eu tenho duas chaves estrangeiras aqui, que é disciplina sigla e professor matrícula. Então eu tenho N turmas, né, pode ser N turmas de uma disciplina, com vários professores ministrando essa disciplina, N turmas de um determinado professor ministrando várias disciplinas, né, em determinados horários, né. Então, o que eu desejo aqui nesse exemplo? Eu desejo alterar todas as turmas de bancos de dados do professor 1 para o horário das 13 horas. Então, suponhamos que nessa tabela aqui nós tivéssemos vários registros de turmas do professor 1 para a disciplina de banco de dados em horários diferentes, né? Das 9, das 10, das 12 horas, etc. E eu preciso que todas essas turmas do professor 1 da disciplina de BD sejam para as 13 horas. Então eu faço um update. Eu atualizo a tabela turma, eu seto que o horário, a coluna horário vai receber 13 horas, onde, né, em quais registros serão afetados com essa minha alteração de 13 horas. Onde a disciplina sigla for igual a BD, que é banco de dados, e o professor matrícula for igual a 1. Ou seja, nesse comando eu estou concatenando o meu where aqui. Eu estou fazendo uma filtragem onde toda disciplina seja banco de dados e o professor seja o professor 1. Então, nesse filtro aqui, eu altero o horário, todos os horários, para as 13 horas. Correto? Então, nesse filtro aqui, eu posso ter diversos registros, né? Porque nem disciplina sigla e nem professor matrícula é chave primária dessa tabela. Então, eu posso ter o professor Wellington ministrando banco de dados, né, em vários registros, em várias turmas, de diferentes horários, né, várias turmas, e com horários diferentes. Então eu altero todas essas turmas para o horário das 13 horas das turmas de bancos de dados do professor Wellington, né. Então, neste exemplo, as turmas de bancos de dados do professor 1 serão alteradas para o horário das 13 horas. E agora a gente vai para o delete, né, pessoal? O delete, qual que é a sintaxe do delete? O delete ele funciona assim: delete from, né, as duas palavras reservadas, o nome da tabela, onde atributo é igual a valor. Então eu mantenho o where, né, o where atributo igual a valor. Então a lógica da cláusula where no delete é a mesma lógica que você utiliza a cláusula where no update, né? Então, na grande maioria dos casos, continua sendo, você utiliza o atributo chave primária aqui em where, para você garantir que você está apagando somente aquele registro que você necessita apagar. Então, nesse caso, você sempre vai utilizar o atributo chave primária aqui para poder fazer a exclusão, né? Por exemplo, né, o exemplo de delete apagando somente um registro de uma tabela. Então você vai utilizar o atributo chave primária no where. Então, delete from disciplina, where sigla igual a BD. O que eu quero aqui? Eu quero apagar do meu banco de dados, da minha tabela disciplina, a disciplina de banco de dados. Então, para isso eu utilizei na minha cláusula where, eu utilizei o atributo sigla, que é chave. Perfeito? Então, a disciplina com sigla BD será excluída da tabela disciplina, somente ela. E mesma coisa, eu posso apagar múltiplos registros em uma tabela, né? Como também no update. Então, eu vou utilizar, né, o meu exemplo foi delete from turma, né, a tabela turma, onde professor matrícula é igual a 1. Nesse caso, o professor matrícula não é chave primária na tabela turma, então possivelmente eu terei muitos registros desse professor aqui nessa tabela. Então, todos os registros na tabela turma que tiverem como professor o professor 1 serão apagados.
Então todas as turmas do professor Wellington, seja da disciplina banco de dados, web, português, inglês, serão apagados na minha tabela turma. Perfeito? Uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês nessa aula também é sobre as restrições de integridade que nós criamos, nós aprendemos nas aulas passadas, né? Principalmente as restrições de integridade de chave estrangeira, né? Integridade referencial. Então, devido às chaves estrangeiras que a gente definiu na criação das tabelas, né? Essa restrição de integridade referencial, ela não permite que registros que contêm referências em outras tabelas eles sejam apagados, né? Então vamos ver um exemplo disso. Você criou a tabela disciplina e você definiu várias turmas para essa disciplina em turma. Turma tem uma chave estrangeira para disciplina. Só que você de repente quer apagar a disciplina de banco de dados da sua tabela disciplina. Então você tenta executar esse comando delete from disciplina where sigla igual a bd. Então nesse comando estamos tentando excluir a disciplina de banco de dados da nossa tabela. Só que na nossa estrutura a tabela disciplina ela é referenciada pelas tabelas turma, curso disciplina e ementa. Então se algum registro dessa disciplina da sigla BD, né, de banco de dados, existir em algumas dessas tabelas, né, se existir alguma turma para banco de dados, se banco de dados estiver atribuído para algum curso, em curso disciplina, ou se existir ementas cadastradas para a disciplina banco de dados, o meu comando delete ele falha. Eu recebo uma exceção na tela, né, onde o meu SGBD ele retorna para mim. Você não pode apagar esse registro da BD disciplina, porque ele é referenciado em outras tabelas, né? Ele dá uma falha de restrição de integridade, né? O comando delete não executa, retorna uma exceção, só é executado até que não haja nenhuma referência dessa disciplina em outras tabelas. Então, para você conseguir excluir essa disciplina, você tem que excluir primeiro as referências dela nessas outras tabelas aqui. Na tabela, você tem que excluir todas as turmas de bancos de dados, você tem que excluir primeiro todos os cursos onde banco de dados é referenciado, e você tem que excluir também as ementas de banco de dados. Aí sim você consegue excluir essa disciplina. Então isso é uma curiosidade muito interessante que garante, né, que o nosso banco de dados seja realmente íntegro e não permita que nós tenhamos falha de registros e dados perdidos, né? Então agora o próximo vídeo nós vamos ver na prática. Então até mais, pessoal.